Então, como eu disse a vocês, o livro do Apocalipse, eu vou sempre estar relembrando aqui para essa ideia ficar fixa na nossa mente. O livro do Apocalipse é bem melhor compreendido quando nós de fato conseguimos contemplar uma visão panorâmica dele antes mesmo da gente entrar no estudo. Então, o livro do Apocalipse foi escrito através de várias visões sucessivas e paralelas que o apóstolo João teve. Então, o livro do Apocalipse ele representa o contar de 7 vezes da mesma história, de pontos de vista diferentes. Então nós vamos ver as 7 igrejas, nós já vimos os 7 selos, estamos vendo agora as 7 trombetas, vamos ver os 7 cálices da ira de Deus, e sempre o objetivo é trazer através da repetição desse número 7 uma ideia de completude, uma ideia de consumação. É como uma semana que tem 7 dias, e ao término desses 7 dias termina-se aquela semana, e o 8º dia já representa uma nova semana que se inicia. Então o número 7, que é repetido várias vezes no livro do Apocalipse, dá essa ideia de completude. É a revelação que Deus concede à sua igreja, dando a ideia de como ele irá consumar tudo aquilo que ele um dia criou. Então nós já estudamos os 6 ais. Vimos que os 4 primeiros eles fazem referência a manifestações que Deus vai fazer de maneira direta na natureza, de maneira indireta atingindo o homem. E termina dizendo assim: os 3 ais que estão por vir são os mais terríveis. Então nós vemos o 5º ai, a 5ª trombeta, que é o primeiro ai, que vai mostrar, Deus vai permitir que demônios venham atormentar os homens durante 5 meses. O tormento será tão intenso que as pessoas desejarão a morte e a morte fugirá deles. Quando então a 6ª trombeta toca, nós vemos então agora um agir de Deus de forma direta na humanidade, e vamos ver um agir de uma legião de 200 milhões de demônios agindo de forma a trazer morte para a terra, e vai morrer 1/3 da humanidade. E ainda assim os sobreviventes, os últimos 2/3, não vão se arrepender. É assim que termina o capítulo 9, com esse grande pesar, pois o povo não se arrepende. Mesmo quando Deus manifesta o seu poder, mesmo quando Deus manifesta o seu juízo, o povo, em vez de se voltar para Deus em arrependimento, ele mergulha ainda mais na sua loucura. Então aqui no capítulo 10, nós vamos ver o intervalo, capítulo 10 e 11, até o finalzinho do capítulo 11, nós vamos ver um intervalo, alguns autores chamam de interlúdio, né? Que o interlúdio é justamente um intervalo entre um toque de uma sinfonia e outro toque, e aqui esse intervalo ele vai falar acerca do que vai acontecer antes da 7ª trombeta tocar, porque a 7ª trombeta representa a consumação. Então, assim como o sétimo selo representa a consumação, a 7ª trombeta também representa a consumação e a volta do Senhor Jesus. Então, nesse capítulo 10, nós vamos ver qual a mensagem que o Senhor tem para a igreja de maneira específica em relação a todos nós, quando nos vemos inseridos em um mundo de caos, e um caos cada vez mais crescente. Como está escrito em Mateus 24, a maldade irá se multiplicar. As pessoas não vão ficar melhores, elas vão ficar piores. As instituições não vão melhorar, vão piorar. Os políticos, os líderes mundiais não vão se tornar melhores, vão se tornar piores. É a multiplicação da maldade, evento esse que vai fazer com que o amor de quase todos se esfrie, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É o que o Senhor Jesus nos ensina lá no capítulo 24, que também diz respeito à escatologia, ao fim de todas as coisas. Agora aqui
No início do capítulo 10, nós vamos ver algumas figuras extremamente relevantes. Vamos ver um anjo muito grande e depois a gente vai ver um livro muito pequeno. E olha que coisa interessante, né? Apesar do anjo muito grande, o livro muito pequeno é mais poderoso do que o anjo muito grande. Então, aqui João quer chamar a nossa atenção para o poder que está à disposição da igreja fiel que prega a palavra. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo e lembra a Timóteo que os últimos dias, esses aqui, seriam dias difíceis, ele diz: meu filho Timóteo, eu quero que você jure diante de mim que você irá pregar a palavra. Os dias são difíceis. O que a gente tem que fazer? Pregar a palavra. Primeiro para nós mesmos e depois para aqueles que estão ao nosso redor. Então, aqui nós vamos ver. Olha como começa esse capítulo 10. Então eu vi outro anjo poderoso. Por que ele diz outro anjo? Porque essa partezinha que se inicia no capítulo 8, e são esses 4 capítulos que vão fazer a contagem de mais um ciclo em Apocalipse. O terceiro, primeiro ciclo, capítulo 1 ao capítulo 3, segundo ciclo, capítulo 4 ao 7, terceiro ciclo, capítulo 8 ao capítulo 11, e a gente vai ver aqui que quando começa lá no oitavo capítulo, o João ele vê 7 anjos, cada anjo com uma trombeta na mão. E então 6 anjos já trocaram a sua trombeta, falta agora o 7º, mas ele tem o cuidado de dizer: esse é outro anjo, esse não faz parte daquele grupo de 7 anjos que estão com as suas trombetas na mão, estão apostos para tocar, eles estão em pé diante do trono de Deus. Isso fala de prontidão em relação a obedecer uma ordem. Então aqui não faz parte daquele grupo de 7 anjos que estão com 7 trombetas na mão. Aqui é um outro anjo, e ele faz questão de dizer: é um anjo poderoso, é um grande anjo. Porque ele é poderoso? Porque a mensagem que ele traz é uma mensagem poderosa. Não fala efetivamente dele ser um anjo diferenciado em relação aos demais, mas está querendo mostrar justamente o poder da mensagem que ele está trazendo. É uma mensagem poderosa. Então eu vi um anjo poderoso e ele descia do céu. E quando você presta atenção, irmãos, na maneira de João escrever, você percebe que agora João está olhando de um outro prisma. Como é que inicia-se no capítulo 8 lá? Abre-se uma janela no céu, uma porta do céu, e João sobe. Agora não, agora ele está na terra de volta e ele está vendo um anjo descendo do céu. Ele não está mais lá no céu vendo as coisas que estão acontecendo por lá, quando ele viu, por exemplo, no capítulo 5 e 6 o trono de Deus. Não, ele agora está na terra e ele vê esse anjo poderoso descendo do céu. E ele estava envolto numa nuvem. E esse envolto numa nuvem fala justamente da intimidade ou da proximidade desse anjo com Deus. Esse anjo, ele vem como um mensageiro direto de Deus, trazendo uma mensagem direta do Senhor. Então todas essas características aqui são características do reflexo do poder de Deus sobre o seu mensageiro. Isso vale não somente para os anjos de forma direta, mas isso vale para a igreja de forma indireta. Nós refletimos a glória de Deus. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer: vocês são meus discípulos, então vocês são a luz do mundo. Não que tenhamos luz em nós mesmos, mas Jesus Cristo em nós faz com que a luz brilhe através das nossas vidas. E aqui mais uma vez nós vemos esse anjo, e o que João quer demonstrar através de todo esse simbolismo que vai estar envolto a apresentação desse anjo é justamente a intimidade, a proximidade desse anjo com Deus e a mensagem que ele está trazendo em um primeiro momento para a sua igreja. Então, e havia um arco-íris na sua cabeça. E todos esses atributos, o livro do Apocalipse, irmãos, é um livro que ele é bem melhor compreendido quando você tem uma visão ampla da Bíblia, pois muitos
das figuras que João usa, são figuras que a gente vai ver em Gênesis, que a gente vai ver em Êxodo, que a gente vai ver no profeta Daniel, que a gente vai ver em Ezequiel. A linguagem apocalíptica é uma linguagem que faz uso de muitos termos que são termos do Velho Testamento, como é o caso aqui. O que o arco-íris simboliza? Aliança. Toda vez que ele diz, aí havia um arco-íris em cima da sua cabeça, é Deus relembrando aquele anjo que ele vem não agora para falar com o mundo. Se lembra que os ais anteriores, os anjos anteriores que tocaram a trombeta, é a manifestação de Deus em relação ao juízo e um mundo ímpio. Agora a representação aqui é que esse anjo poderoso, ele está trazendo uma mensagem não para o mundo de maneira direta, mas uma mensagem para o povo da aliança, para o povo que é guardado por Deus. Diga, minha irmã. Aqui no capítulo 8, ele fala assim, nesse início, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus e foram ligados 7 trombetas. Isso. Então a 7ª trombeta, quer dizer, não é... Não vai ser, a 7ª vai vir lá no final do capítulo 11. Então, é por isso que eu falei, capítulo 10 e 11 é o intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Tá certo? Então, diga. Mas esse anjo ao qual ele se refere aí seria Jesus? Não, algumas pessoas dizem que sim. Existem alguns intérpretes, você pode ter lido até em algum comentário bíblico, algumas pessoas entendem que seria Jesus. Mas nós, mais particularmente eu que estou ensinando para vocês aqui nessa tarde, não concordo muito bem e tenho alguns comentaristas que concordam comigo, porque a gente vai ver lá embaixo esse anjo adorando a Deus, adorando a Jesus, esse anjo jurando por Deus. Então o anjo propriamente ele não poderia ser Jesus, porque Jesus ele é adorado e ele não adora a Deus, né? Então a gente vai ver isso mais lá embaixo, mas de fato algumas pessoas colocam esse anjo como Jesus, mas a gente não concorda muito não, e a gente vai ver no decorrer do próprio capítulo 10 que não é bem assim. Então havia um arco-íris acima da sua cabeça, sua face era como de sol. Essas definições aqui é que muitas pessoas confundem, porque a gente vai ver, por exemplo, lá no início do Apocalipse, que Jesus aparece e sua face, né, é uma face brilhante como a de sol. Mas por que a sua face era como de sol? Porque esse anjo estava na presença de Deus. É como, por exemplo, Moisés. Moisés, quando descia lá do monte, o que acontecia? O rosto de Moisés ficava brilhando. Por quê? Porque Moisés estava diante de Deus. Então, a glória de Deus, ela ficava impregnada em Moisés. Esse anjo, é como eu disse para vocês, ele vem diretamente do trono de Deus com uma mensagem extremamente importante para o povo de Deus nesse período de caos sobre toda a terra. Não se esqueça o que está acontecendo na terra. Como a irmã Renilda nos lembrou, aqui é o intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. O que foi que já aconteceu aqui? A natureza já entrou em colapso. O mar, o ar, as pessoas já foram mortas de diversas formas. 1/3 da humanidade já foi morta. E a igreja está aqui. E muitas vezes, quando a igreja está inserida em contextos de intenso sofrimento, e quando eu falo sofrimento generalizado, não um sofrimento específico a ela, a igreja, mas um intenso sofrimento, nós temos a forte tendência de esmorecer. Então Deus sempre tem uma mensagem de conforto, consolo e renovo para aqueles que são seus. Como está escrito no livro de Hebreus, ainda um pouquinho de tempo, e aquele que tem de vir, virá. Então aqui essa mensagem a uma igreja que está vendo todo o caos no seu exterior e que muitas vezes tem a facilidade de esmorecer na sua fé. Então aqui esse anjo é enviado diretamente de Deus para o povo da aliança, para que eles entendessem o que está acontecendo e para que eles de fato se portassem de uma forma correta em relação a tanta destruição que estão cercando não somente a eles, mas o mundo inteiro nesse momento aqui. Então a sua face era como de sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Está falando da grandiosidade desse anjo. Mas como eu disse a vocês, quando nós olhamos aqui
para esse capítulo 1, e a gente pega todo esse simbolismo que João está usando aqui nesse versículo 1, nós vemos isso lá no livro de Êxodo. Lá no livro de Êxodo, quando Deus libertou o povo do cativeiro egípcio, Ele enviou uma nuvem que simbolizava a sua presença e que dava sombra ao povo durante o dia e que durante a noite se transformava em uma coluna de fogo, muitas vezes para esquentar o povo no frio do inverno lá do deserto. Então aqui essa manifestação da proximidade de Deus em relação ao seu povo, mesmo em momentos tão difíceis. E essas colunas de fogo também nos lembram daquele momento fatídico, quando o faraó está vindo com o seu exército para matar o povo de Deus, e o povo de Deus está diante do Mar Vermelho. E aí o que a gente faz? A gente não pode voltar, o faraó está vindo para nos matar, o Mar Vermelho está lá fechado, e então Deus faz com que haja uma coluna de fogo que separa o faraó e os seus cavaleiros do povo de Deus, até que o mar se abre e então o povo atravessa. Então essa coluna de fogo aqui, irmãos, ela simboliza essa presença protetiva de Deus em relação ao seu povo em momentos difíceis. Deus está sempre guardando o seu povo, exatamente, através do seu poder, Ele está guardando sempre o seu povo em momentos difíceis. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os guarda. Então aqui João, ele começa com essa visão, percebendo que o mundo está ruindo ao seu redor, mas Deus continua de forma poderosa a agir, protegendo o seu povo. Versículo 2: e ele segurava um livrinho. E olha, aqui nós vamos ver esse contraponto aqui. O anjo é imenso, mas o livro que está na mão dele é pequeno. E ele vai dizer aqui, um livrinho que estava aberto em sua mão. A gente não consegue muitas vezes assimilar isso, por quê? Porque a gente está acostumado com esse tipo de livro. Livro como o que está na sua mão hoje. Mas os livros antigamente, eles eram como rolos, né? Eles eram como, é o que se chamava de pergaminhos. E a gente vai ver um outro momento no livro do Apocalipse, onde essa palavra livro é usada, lá no capítulo 5, aquele livro que era escrito por dentro e por fora, e que estava selado, se lembra? E só quem podia desatar os selos era quem? Era o Cordeiro. E não é o mesmo livro. O livro que está referido lá no capítulo 5 é o livro que retrata os decretos de Deus desde o começo até o fim. É o livro que conta toda a história da humanidade. Esse livrinho aqui, ele é mais específico. Perceba que esse livrinho, ele é tão pequeno que dá para que ele esteja todo aberto. Os rolos normalmente eles eram enormes, né? Imensos. E aqui a gente vai ver que esse livrinho, esse pequeno pergaminho, ele não estava enrolado como seria o comum, mas ele já estava aberto. Por isso que João define, era um livro pequenininho que estava na mão desse anjo imenso. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. E ele colocou o pé sobre o mar e o outro pé sobre a terra. O que está falando disso? Irmãos, todas as vezes que nós ouvimos a palavra mar e terra, é Deus se referindo de maneira genérica à criação. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo, a parte seca, Ele deu o nome de terra, e a parte molhada, ou a parte de água, Ele deu o nome de mar. Então aqui essa expressão, o anjo que está pisando, né, nessas duas partes, digamos que aqui ele está na terra, aqui no mar, está falando justamente do controle de Deus sobre toda a criação. É importante que a gente entenda isso, nós que somos crentes. O mundo pode estar caindo lá fora, mas nós aqui dentro temos que continuar acreditando que Deus está no controle de tudo. Ele está no controle da terra e do mar. Mesmo que a gente olhe por essa janela e esteja vindo um maremoto de 100 metros de altura, já pensou? Deus continua no controle. O que é que a gente faz? Diga aí, meu irmão. A gente ora, né? Se quiser correr também, né? Não, vamos correr
corridinha, vai orando, correndo, né? Então a gente ora. Por quê? Porque a gente sabe que Deus está no controle de toda a sua criação. E é isso que esse anjo vem mostrar. O livrinho ainda não apareceu aqui a definição dele. Só essa figura está mostrando aqui. Deus trazendo essa mensagem ao seu povo, que através daquele anjo poderoso, que os poderes do próprio demônio, os poderes dos demônios de Satanás são incomparáveis ao poder daquele que com a sua palavra criou os céus e a terra. E aqui essa é a ideia que Deus está querendo dar a João. João, meu filho, fica tranquilo, eu estou no controle de tudo. João viveu em um dos períodos mais sofríveis da igreja. Por volta do ano 90 depois de Cristo, os dois imperadores mais algozes, assim, mais perversos com a igreja foi justamente Nero, por volta do ano 60, e Domiciano, por volta do ano 90. Nero teria sido aquele que foi responsável pela morte do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, e aqui Domiciano é aquele responsável por colocar o apóstolo João lá na ilha de Patmos, mandar perseguir e matar uma série de cristãos. E diante de tudo isso, por que eu estou falando todas essas coisas? Por que eu estou trazendo esse contexto histórico para vocês? Porque o livro do Apocalipse, irmãos, ele não pode ser lido somente do ponto de vista futurista. Não. Então, irmão, se fosse para ler só e interpretar somente do ponto de vista de um futuro distante, de que Jesus vai voltar, qual seria o motivo de Deus deixar essas mensagens há 2000 anos para esse povo? E dizer que essa mensagem fosse lida às 7 igrejas, a toda a igreja? Sabe, o povo de Deus sempre enfrentou perseguição e sempre enfrentará perseguição. E a confiança do povo de Deus sempre vai estar na soberania do seu Deus Todo-Poderoso. Então essa mensagem é uma mensagem que vale no passado, que vale no presente e que vale no futuro, quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Então a igreja precisa estar sempre confiante que, independentemente de estarmos envoltos em situações extremamente difíceis de suportar, Deus está no controle. Ele nos consolará, nos confortará e nos ajudará a superar todos os obstáculos aqui na terra e nos conduzirá ao céu, como está escrito lá em Judas 24 e 25. Então aqui ele está com o pé direito no mar, o pé esquerdo sobre a terra, demonstrando isso, mais uma vez, o controle absoluto de Deus sobre toda a sua criação. E esse anjo, ele deu um alto brado, como um rugido de leão. E esse rugido de leão, irmãos, está falando do poder que era manifesto através da voz desse anjo. O rugido de leão fala que esse anjo falava de forma poderosa. Ele tinha uma mensagem poderosa a dizer. E quando ele bradou, 7 trovões falaram. Você percebeu como a linguagem é simbólica? Você já viu um trovão falar? Quando o trovão troveja, a gente só ouve o quê? O som. Mas aqui ele está mostrando justamente isso. Por que trovões? Trovão no livro do Apocalipse dá sempre a ideia de uma ação de Deus. Quando Deus age, o céu troveja. Então esses 7 trovões aqui, quando falaram, dá a ideia de Deus trazendo uma mensagem consumadora para o mundo. Deus fala através desses 7 trovões com o apóstolo João uma mensagem, e o número 7 é extremamente significativo nesse contexto que a gente está vendo aqui, quando ele diz 7 trovões. Mais uma vez, o número 7 dá a ideia de completude, de algo completo. Então esses 7 trovões falam uma mensagem completa de Deus em relação àquilo que ainda estava para ser feito antes, durante e até a consumação dos tempos. Diga-me, irmão. Então, esse nome Apocalipse, esse nome foi dado a esse livro, não é só
mostrando as coisas que vão vir nos finais dos tempos, né? Ele vai mostrar também a grandiosidade de Deus, né? Tudo, Do exatamente. começo até o fim. Exatamente. Então o Apocalipse é referência a tudo. É a revelação de Deus. O livro do Apocalipse significa revelação. Uma revelação do passado, do presente e do futuro. Porque muitas pessoas, como você já falou, acham que o Apocalipse é só coisas do futuro. E fala muitas coisas do passado, do presente e também do futuro, exatamente. Então, esse anjo, ele deu um alto brado e a gente viu aqui, 7 trovões falaram, 7 trovões, 7 palavras. Mais uma vez, não significa que foram 7 frases ou 7 livros, não. O número 7 aqui dá a ideia de que ele falou de forma completa em referência a coisas que iriam acontecer até a consumação dos séculos. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Não se esqueça, João está com papel e caneta na mão, como alguns de vocês, e ele está extremamente atento em relação a tudo que está acontecendo para que ele escrevesse de maneira correta e passasse essa mensagem às igrejas, como havia sido dado essa ordem para ele no começo do livro, como a gente viu. Então ele está com a caneta, o papel na mão, mas eu ouvi uma voz do céu. E que voz é essa? É de Cristo. Cristo está falando com João e ele está dizendo para ele: sele o que disseram os 7 trovões e não escreva. O que significa selar? Significa que isso que foi revelado a João não era para ser revelado para nós. E aqui a gente vai ver o cumprimento, como eu disse, de uma palavra que está lá em Deuteronômio 29. Vamos lá em Deuteronômio 29. Vamos folhear a nossa Bíblia, faz bem para a saúde. Tira a poeira dela. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. E aqui a gente vai ver isso que João ouviu não era para que a igreja soubesse. Por que eu estou dizendo isso? Porque já apareceram muitos charlatões dizendo que sabem o que é isso aí. A gente vê gente escrevendo livro e sendo vendido, divina revelação do inferno. A gente vê pastores e pastoras que vão para as igrejas, de igreja em igreja, dizendo: eu fui para o inferno, passei 7 dias lá, voltei, aí vai, explica para você como é o inferno. Inferno, meu irmão, uma pessoa acreditar num negócio desse, né? Então, não existe isso. Existem coisas que são encobertas. A gente não sabe como é o inferno. Deus não quis que soubéssemos. O que a gente sabe sobre o inferno? Que é um lugar de tormento indescritível. A gente também não sabe como é o céu de forma clara. A gente sabe do simbolismo do céu, que lá no céu já não há tristeza, dor, que lá no céu nós teremos uma alegria perpétua e absoluta. Então a gente vai perceber que a Bíblia, ela não nos conta tudo. A Bíblia nos conta tudo que precisamos saber, mas a Bíblia não nos conta tudo acerca de Deus. Existem muitas coisas na palavra de Deus que nós não sabemos e não saberemos desse lado da eternidade. Em 1 Coríntios, Paulo diz: nós conhecemos em parte. Em parte, é uma pequena parte de Deus que conhecemos e que está aqui na palavra. Mas essa pequena parte é o suficiente para que sejamos obreiros aprovados, que não têm que se envergonhar. Então, existem pessoas que querem ir além da palavra de Deus. Para essas pessoas, nós tapamos os nossos ouvidos. As pessoas são extremamente perigosas. Nós não conjecturamos com a palavra de Deus. Nós estudamos a palavra de Deus e guardamos ela no nosso coração. E aqui, esse trecho do livro do Apocalipse é extremamente precioso para nos ensinar essa lição tão importante, principalmente nesses últimos dias de tanto engano rodeando a igreja, onde pessoas, cada uma, querem dizer interpretações, querem dizer revelações particulares que tiverem com Deus e saem de igreja em igreja ensinando as suas mentiras. Nós não concordamos com esse tipo de procedimento. E aqui João mostra isso. Existem coisas de Deus que Deus não revelou para todo mundo. A gente vai ver um outro caso, o caso de Paulo. Paulo foi o único homem que eu acredito que foi no céu e voltou. E o negócio foi tão forte que ele não sabia até o dia que ele escreveu
como foi aquela experiência. Olha o que ele diz: há 14 anos atrás, ele se lembrava que há 14 anos atrás, quando ele escreveu isso em 2 de Coríntios, eu fui levado ao céu. Eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, é só Deus que sabe. Olha que coisa. O apóstolo Paulo, que tinha intimidade com Cristo, que recebeu o evangelho do próprio Cristo ressurreto, ele teve essa visão espiritual do céu, e quando ele volta de lá, ele diz: e o que eu vi não era lícito falar. A mesma coisa, tinha que ser selado. O homem não tem que saber determinadas coisas. O homem tem que aprender a confiar em Deus, naquilo que Deus revelou. A gente estudou aqui domingo pela manhã o livro de Lucas, capítulo 16, onde vai falar acerca de um homem que morre e vai para o inferno. E esse homem pede que Lázaro, que estava morto também, mas estava no céu, ele volte dos mortos, lá do céu, e ele vá falar para os irmãos dele que eles estavam vivendo uma vida errada e que eles deveriam viver a vida correta para ir para o céu. O que Abraão fala para esse homem que estava morto no inferno? Eles têm a Moisés e os profetas, que os ouçam. Ainda que uma pessoa volte dos mortos, a única coisa que pode de fato trazer convencimento espiritual a um homem decaído é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é capaz de converter o pecador para Cristo. Nós precisamos aprender isso. Muitas vezes eu vejo pessoas que não são adeptas do verdadeiro evangelho, elas estão sempre buscando esses dons, né? Teoricamente esses dons de curas, de milagres, dons assim poderosos. Irmãos, o dom mais poderoso do universo é a pregação da palavra. E para que a palavra de Deus seja pregada, você precisa estudá-la muito. E a gente vai ver aqui o estudo da palavra de Deus mais adiante, é como você comendo a palavra de Deus. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então esse anjo, essa voz do céu, que muito provavelmente era do Senhor Jesus, que muitas vezes aparece falando diretamente com João no livro do Apocalipse: cele o que disseram os 7 trovões. Não escreva, essa parte não é para você revelar. Essa parte foi mostrada somente para você. Então, ele mostrou somente para João e não era para ser difundida. Versículo 5: então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou. Percebeu por que não pode ser Jesus? Porque a gente vai ver esse anjo agindo como um servo. Então, ele levantou a mão para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre. Quem é que vive para todo sempre? Esse sim é Jesus. Então, algumas pessoas dizem que esse anjo seria Jesus. Assim, a gente não concorda em virtude desses versículos 6 aqui e mais abaixo também vai falar. Jesus, ele é aquele que vive para todo sempre. Então Jesus não poderia ele mesmo levantar a mão e ele mesmo estar jurando por ele mesmo lá no céu. Não seria uma coisa muito condizente com uma interpretação lógica. Então a gente vai ver aqui que na verdade esse é um ser espiritual. Mas todos os seres espirituais, no caso dos anjos, e todos os seres espirituais, no caso dos regenerados, que somos nós somos pessoas espirituais, nós também refletimos a glória de Deus. A glória de Deus também é manifesta através das nossas vidas, mas de forma indireta, não de forma direta. Então, por exemplo, eu olho para Quinho, eu olho para Dudu. Cristo está na vida deles? Tá, mas de forma indireta. Através do Espírito Santo da promessa que habita em nós, os que cremos, Cristo vive em nós. Essa, inclusive, está escrito em Colossenses, é a esperança da glória. Mas não significa que o Cristo que está lá no céu, ele está de maneira completa dentro de nós, porque nós somos pessoas espirituais, mas a velha natureza ainda está em nós, atrapalhando, por assim dizer, a nossa caminhada. Então esse anjo, aqui no ser espiritual, ele está refletindo a glória de Deus, mas ele mesmo é um servo de Deus. E ele então levanta a mão direita para o céu, e isso é o que?
Isso é uma atitude, é um ritual, muitas vezes repetido. Eu não sei se vocês já viram esses filmes americanos de júri, quando a pessoa é testemunha, ela bota a mão na Bíblia assim, a outra mão assim, se juro falar a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. Vocês já devem ter visto, né? Algum tipo de filme. Então, isso é uma formalidade a respeito de que aquilo que ele está dizendo é algo muito sério, é algo verdadeiro e é algo que não deve ser questionado. É como Paulo vai dizer, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Então ele está dizendo, não coloque essa palavra que eu estou dizendo em você sobre dúvida. Essa palavra é digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então aqui esse anjo, ele está mostrando como esse momento é solene. E ele diz, jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Mais uma vez, irmãos, quando nós estivermos amedrontados, quando nós estivermos arrodeados de circunstâncias que estão de alguma forma nos aterrorizando, vamos contemplar a criação de Deus. Eu tenho certeza que o meu e o seu coração se acalmará. Quem fazia muito isso era Spurgeon. Quando ele estava passando por momentos difíceis, Spurgeon sofreu muitas enfermidades, ele sofreu depressão, ele passou por muita perseguição. E ele, quando estava passando por momentos difíceis, ele costumava ir para um lugar assim, no campo aberto, e contemplar a criação de Deus. Então a gente olha para a grandiosidade do céu, das nuvens, do mar, a gente olha para a perfeição da natureza, e a gente vê, meu Deus, um Deus que criou todas essas coisas de forma tão detalhista, Ele não vai perder o controle da minha vida. Então, a gente está mostrando aqui o controle absoluto desse Deus Todo-Poderoso que vive para todo o sempre. Então ele diz, ele jurou por aquele que vive para todo sempre, versículo 6, criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo, não haverá mais demora. E essa é a mensagem para a igreja. Jesus Cristo está voltando. O livro de Hebreus foi um livro escrito também nesse mesmo contexto, preparando os cristãos para uma perseguição cada vez maior. E ele diz lá no livro de Hebreus, ainda um pouquinho de tempo, e aquele que tem de vir virá e não tardará. Então a ideia do povo de Deus é, ele já está voltando. Os apóstolos, quando viram Jesus subir, está lá em Atos, capítulo 1, eles ficaram olhando, e os anjos apareceram do lado deles e disseram, não fiquem olhando, vão fazer o que ele mandou, porque daqui a pouco ele está voltando. Ele vai voltar da mesma forma que vocês viram ele subir. Então, aqui mais uma vez a igreja precisa estar firme, porque Jesus está às portas, irmãos. Talvez nós não presenciemos a sua volta, mas nós nos encontraremos com Ele no momento exato do nosso fechar de olhos finais. Que maravilha, irmãos. Nós vimos aqui no domingo pela manhã a morte de um crente. Ele morreu e os anjos do céu vieram levar ele para o céu para estar com Cristo. Olha que maravilha. A gente vai ver aquele ladrão da cruz ouvindo uma frase tão preciosa do Senhor Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A gente vai ver a morte de Estevão, quando ele estava para ser apedrejado, ele viu os céus abertos e Jesus em pé à destra de Deus. Isso fala do encontro precioso que eu e você teremos com Cristo ao final da nossa jornada terrena. Independentemente de nós sermos a geração que iremos presenciar a volta de Cristo nos ares ou não, nós encontraremos com Ele no final da nossa jornada aqui. E é isso que nós ouvimos do Senhor. Só falta um pouquinho, sabe? Só falta um pouquinho. Alguns de nós se encontrarão com Cristo mais brevemente que outros, mas a nossa esperança é que todos nós possamos estar juntos na eternidade ao lado do Senhor. Por isso que estamos aqui reunidos, irmãos. Por isso que mesmo diante de tantas dificuldades, nós estamos aqui, pela graça de Deus, perseverando no Evangelho verdadeiro, no Evangelho que, como a gente vai ver daqui a pouco, traz consigo muito sofrimento e perseguição para aqueles que fielmente querem obedecê-lo.
Então aqui ele está falando para João, e essa mensagem João deveria transmitir ao povo: não vai haver mais demora. Essa mensagem é uma mensagem que fala de duas coisas: não vai haver mais demora em relação à volta de Cristo, e não vai haver mais demora em relação à 7ª trombeta que vai tocar e que vai trazer consumação a todas as coisas. Então, a volta de Cristo, irmãos, é algo maravilhoso para a igreja, mas é algo assustador para o mundo. Porque quando Cristo voltar, Ele vai condenar todos os ímpios e os falsos crentes. Para os crentes verdadeiros será algo maravilhoso. Tem algum crente verdadeiro aqui? Amém. Tem algum crente verdadeiro aqui, irmão? Amém. Tem algum crente verdadeiro aqui? Amém. Para a gente vai ser maravilhoso. Mas para o mundo e para os falsos crentes vai ser algo assustador. O pessoal, por exemplo, das igrejas que só pede dinheiro. Quando Cristo voltar, para que tanto dinheiro? Olha que loucura. Já pensou o pessoal lá da Universal tentando comprar uma entrada para o céu? Eu estou aqui com 7 bilhões, como é que eu faço para comprar uma entrada para o céu? Ô, meu filho, não dá nem para entrada. Não dá não, meu filho. Aí olha, é você e o diabo agora que te carrega. Então, não adianta, irmãos. Em vão estão construindo e edificando as suas casas, se Deus não está edificando junto com eles. Diga, minha irmã. Esse dinheiro não vale nada, porque o preço que Jesus pagou pelo nosso pecado. Isso, exatamente. É esse preço que vale para Deus. Vamos lá, vamos concluir aqui. Só faltam alguns minutinhos para mim. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar, agora a gente vai ver a figura do 7º anjo. Vai ser falado aqui dele, mas ele só vai aparecer lá no final do capítulo 11. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Que mistério é esse? Fala justamente da volta de Cristo, trazendo salvação e condenação. Salvação para o povo de Deus e condenação para todos aqueles que não são povo de Deus. Esse é o mistério, como Paulo vai dizer, o mistério que estava encoberto até que Cristo veio ao mundo com o seu evangelho e trouxe luz a esse mistério, nos mostrando que em Cristo toda a justiça de Deus é feita. Então, quem fala isso? Quem anuncia isso? Os servos, os profetas. Quem são os profetas de Deus hoje? São os pregadores, são os cristãos genuínos. Você se torna um profeta de Deus quando você prega a palavra de Deus para outra pessoa. Nem todos somos chamados a pregar a palavra de Deus publicamente, mas todos somos chamados a levar a palavra de Deus ao mundo. Muitas vezes vamos fazer isso de forma particular, em uma fila de médico, em um supermercado, em um ponto de ônibus, às vezes numa roda de amigos. Nós vamos ser incentivados pelo Senhor a dividir a palavra poderosa que nos salvou. E aqui ele mostra isso. Versículo 8. Depois falou comigo mais uma vez, já estamos concluindo aqui. Só são 11 versículos, esse capítulo 10. A gente já está concluindo. Depois falou comigo mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar do céu. A voz que vem do céu, nesse contexto aqui, nós sempre cremos que é Jesus. Jesus, ele sempre está se comunicando com João aqui no livro do Apocalipse. E ele diz: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. O anjo estava lá, irmãos, meio que como uma estátua. Ele viu aquela visão do anjo, mas o anjo está lá parado, com um pé sobre a terra, um pé sobre o mar. Ele está tendo aquela visão do anjo. O anjo aparentemente não está se movendo, e ele está vendo esse anjo lá, poderoso, todas as características do anjo, e esse anjo tem na sua mão um livrinho. Agora o Senhor dá uma ordem: pegue o livrinho que está na mão do anjo. Até aquele momento ele não sabia o que significava aquele livrinho, o que Deus estava querendo falar com ele através daquele pequeno livro na mão desse grande anjo. Pega esse livro. Assim, versículo 9, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele chegou com medo, né? Ele viu o tamanho do anjo e ele diz: olha, sou eu que estou querendo não, ele que está mandando eu pegar, né? Então, perceba como há uma harmonia. É uma brincadeira, mas a gente tem que entender que na igreja nós não somos escravos uns dos outros, nós somos irmãos uns dos outros.
Na igreja não tem que haver hierarquia, não tem que haver um sentimento de superioridade em relação ao próximo. Nós estamos aqui interagindo como iguais. Então a gente vai ver que o anjo está ali e ele diz, ó, pode me passar, por favor, né, o livro. Então temos que trabalhar isso cada vez mais em nós. Humildade é uma qualidade que só os verdadeiros cristãos de fato vão ter. Que o Senhor nos presenteie com essa qualidade. Então ele se aproxima do anjo e ele pede humildemente o livrinho. E ele lhe disse, olhe, agora quem foi que disse? Foi a voz do céu? Agora é o anjo. Olha, o anjo estava lá calado, só olhando, agora ele abriu a boca, dá até um susto, né? Rapaz, isso que era um estátua, está falando agora. E ele me disse, pegue-o e coma-o. E aí, se o camarada dissesse assim, bora meu filho, come a Bíblia, você de blusa preta aí, come a Bíblia aí, né? O que é que você dizia? Por favor, traga um ketchup, um molhozinho rosé, porque pelo menos para descer, aqui está uma pimentinha para quem gosta, né? Então, aqui, ele está dizendo isso. Isso ele está mostrando, irmãos, isso é uma visão espiritual. Há todo um simbolismo ao redor do livro aqui. Sabe, é impressionante a falta de conhecimento de algumas pessoas que acham de repente que porque a Bíblia está aberta tem algum tipo de poder manifesto. Não, irmãos. Ou porque a Bíblia está aqui você vê uma pessoa endemoniada e diz, sai Satanás. Ele não vai fugir da Bíblia. Capaz dele tomar a Bíblia da sua mão e ler, coisa que você nunca fez, né? Então, a gente percebe aqui que é um simbolismo. O que significa comer a palavra? E não tem agora, mais uma vez, uma referência no Velho Testamento. Lá em Deuteronômio o Senhor diz, sabe por que eu botei vocês no deserto durante 40 anos? Para que vocês aprendessem uma lição extremamente importante, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente vai ver no livro de Ezequiel que Ezequiel recebe essa mesma ordem. Lá no início do livro de Ezequiel é dito para ele que ele tinha que comer o rolo, né? Então o que significa comer o rolo? Significa ler a Bíblia de maneira atabalhoada? Não. Significa estudar a palavra de Deus com seriedade e compromisso. Tem um monte de gente que lê a Bíblia, que decora um monte de versículos, mas não sabe o significado deles. Falam só bobagens acerca dos versículos e de maneira muito irresponsável ensinam coisas que eles mesmos nem sabem o que estão falando. Então, quando ele diz que você tem que pegar e comer o livro, está falando, medita na palavra de Deus de dia e de noite. E a palavra meditar é uma palavrinha no hebraico que significa ruminar. Diga aí, seu Antônio, você tem quantos cabelos de gado no interior? Foi, eu pensei que eram 35 mil? Ah, e como é que ela rumina? Como é que ela come? Você já viu a vaca comendo? Elas comem no cavalo no papo, depois dela se deita, ela fica remoendo aquilo que ela começava a engolir, e ela remói, joga para fora do terreno, ela se deita. Não é? Isso que é ruminar. Você sabe por que ela faz isso? Porque o aparelho digestivo dos ruminantes, como chamam, não é igual ao nosso. Então, eu e você, a digestão da gente, ela é feita do nosso estômago aqui, no nosso aparelho digestivo que fica aqui no nosso abdômen. Esses animais, não. A maior parte da digestão é feita na própria boca. Por isso que é esse negócio feio, né? Ele cospe, daqui a pouco engole aquele cospe, uma cospa assim, aí você fica com nojo, né? Bota para fora, e bota para dentro, e bota para fora. O que ele está fazendo? Ele está digerindo aquilo. Para que quando desça no seu estômago ali, já desça digerindo. Porque o organismo dele não é feito como o nosso organismo. Daí o seu nome, eles são conhecidos muitas vezes como ruminantes, esses animais que comem pasto. Então, aqui ele usa essa expressão, é desse jeito que a gente come a palavra. A gente rumina. A gente não pega um versículo e sai lendo, parecendo que a gente é piloto de Fórmula 1. Tem gente que lê a Bíblia parecendo, sabe, aqueles radialistas que estão narrando um jogo de futebol. E de repente o apóstolo João passou pela direita, passou para o apóstolo Paulo. Eu já li 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, é Gálatas. Então, vai lendo a Bíblia e diz, rapaz, você nem sabe, mas só essa semana eu já li 5 livros da Bíblia. Sabe, você quer estudar a Bíblia, irmãos, estude. É por isso que as pessoas dizem, pastor, você já leu a Bíblia cronologicamente assim quantas vezes? Nenhuma. Agora, se você me perguntar quantas vezes eu já estudei a Bíblia toda, algumas vezes. Porque o nosso compromisso não é ficar contando quantas vezes a gente leu a Bíblia toda.
vou começar de Gênesis de novo. Já concluí Apocalipse. Vou começar de Gênesis de novo. Já concluí Apocalipse. Meu filho, para que isso? Para que esse desespero? Para que de Gênesis a Apocalipse? Você lê o livro de Levíticos, 30 dias. Aí eu faço uma pergunta sobre o livro de Levíticos, você não sabe. Aí eu digo, me diga um versículo de Levíticos. Não sei, mas você acabou de ler. Então o meu compromisso, o seu compromisso é estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus com seriedade, com prazer. Você já viu uma pessoa que não está comendo? Qual foi o almoço de hoje? Foi o quê, meu filho? Arroz, feijão, soja. Soja com Não, hoje foi calabresa frita. Rapaz, calabresa frita, rapaz. Por que vocês estão fortes assim, sorrindo hoje, né? Rapaz. Então, como você pega uma calabresa frita, você não come de qualquer jeito, porque você não sabe que não é todo dia que tem uma calabresa frita, né? Então você vai devagarzinho. Como você, por exemplo, tá uma batata frita da McDonald's, você não, a batata frita da McDonald's é uma de cada vez, né? Então, aqui está falando de você ter prazer nisso. Tem muitas pessoas que estudam a Bíblia com raiva. Quem faz isso é um cão, irmão. Estuda a Bíblia com raiva para poder de alguma forma enganar as pessoas. Não, a gente tem que estudar a Bíblia com prazer. É o nosso Pai falando conosco. Mensagens de amor. A Bíblia, por mais que traga mensagens corretivas, exortativas, mensagens muitas vezes dolorosas de se ouvir, são sempre mensagens de um Pai amoroso para filhos como nós. Então aqui ele vai dizer, pegue e o coma. E o anjo já diz, será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Olha, irmão, é a descrição da gente. Às vezes a gente está lendo a Bíblia, e aí a gente fica, isso mesmo, papai. Fala, papai. Tá vendo aí? Tem que amar, varão. Tem que perdoar. Mas aí, meu filho, alguém roubou seu celular. E que você tinha dividido em 18 vezes sem juros. Ainda não caiu nem a primeira prestação do cartão. E aí, você perdoou já o ladrão? Ô pastor, vou dizer uma verdade para o senhor. Quando acabar essas 18 prestações, eu vou ver se eu perdoo. Mas até lá, todo mês que eu pagar o cartão, eu vou ficar indignado, né? Mas falar muitas vezes de amor é tão bonito. A gente vai ver, por exemplo, um cantor ímpio chamado Renato Russo. Ele usa as frases de Paulo em 1 Coríntios 13, uma das suas canções mundanas. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Sabe, porque é bonito falar essas coisas, mas e aí ter esse amor é bonito? É bonito você amar os que te odeiam? É bonito, mas na hora, meu filho, de praticar, o negócio é amargo. A esposa se submeter ao marido ímpio. Pastor, não, eu estou orando para Deus salvar e levar. E se Deus salvar e te der? Não quero mais não, leva logo. Então, a gente vive num mundo onde ouvir a palavra de Deus é muito bom muitas vezes. Sabe, a gente ouve a palavra de Deus e a gente fica alegre, isso é isso mesmo, Deus está vindo, Deus é por nós. Sabe o que está escrito lá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cuidado comigo, varão, eu sou de Deus. Mas aí, meu filho, alguém te dá um peteleco, e aí você procura, Deus, cadê o machado da matança? Não tem, meu filho, né? É só no dia do juízo. Agora os ímpios vão cometer as suas atrocidades contra nós. E a gente ainda vai ter que amar os ímpios. Olha, amar os que te odeiam e orar pelos que te perseguem. Ou coisa amarga, chega a dar refluxo. Chega a dar, eu acho que é por isso que eu estou com esofagite, porque eu comi rolo demais e aí ficou um negócio amargo assim, estou com gastrite e esofagite. Então ele diz, olha, o anjo anuncia como seria. Ele pegou o livrinho na mão do anjo e comeu. Olha a obediência do servo de Deus. Ele fez exatamente aquilo que foi mandado com que ele fizesse. Olha, eu quero que você coma o livro, pegue e coma. E ele obedece prontamente. E ele me pareceu doce como mel na minha boca. Ele estava lá comendo o livro, irmão. Sabe, ele botou o livro na boca e disse, rapaz, que palavras maravilhosas. Você vai se lembrando de 1 de João, Deus é amor. Olha, que maravilha, varão. Sabe?
Você se lembra de Romanos e fala, nem a morte, nem a vida, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você lembra, meu irmão, de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E de fato a palavra de Deus é sempre doce, irmãos. Porque, como eu disse para vocês, a palavra de Deus é uma mensagem de Deus para os filhos que Ele ama. Mesmo quando são palavras de exortação, de correção, de disciplina, são palavras de amor para um povo que é amado por Deus. Então Ele comeu, e de fato ele era doce como mel na boca. Mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então ele comeu o livro, e aí você está comendo e ele vai descer agora para o estômago. Aí o estômago, meu filho, o negócio pegou uma gastrite. Deu uma gastrite ali, o negócio começou a acidificar lá no estômago, e ele diz isso, ficou amargo no meu estômago. Por quê? Porque vemos a dificuldade de cumprir fielmente as coisas que nos são ditas. Como é difícil, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer que a carne e o espírito estão militando entre si. O apóstolo Paulo nos ensina essas verdades. O Senhor Jesus nos mostra como nós temos que vigiar e orar sem cessar para não cairmos em tentação. Muitas vezes passamos por momentos de desespero, como o apóstolo Pedro, que havia jurado que não negaria a Jesus, ainda que tivesse que morrer. E ele nega Jesus 3 vezes, jura que não conhece Jesus. Imagine que coisa difícil para Pedro depois reiniciar a jornada. Ele que foi tão amigo de Jesus e que chegou ao ponto de negá-lo com medo, tentando salvar a sua própria vida. Então nós vemos isso, irmãos. A palavra de Deus sempre vai ser difícil de se praticar, mas a segunda coisa que nos fala esse amargor aqui, significa também em relação à rejeição do mundo. Por mais que nós amemos essas pessoas, por mais que demonstremos amor em relação às pessoas que evangelizamos, quase nunca nós receberemos amor de maneira recíproca. Grande parte das pessoas que nós levamos a verdade e o amor, nos responderão com ódio e perseguição. Isso é algo muito amargo. A gente vai ver, por exemplo, Estevão pregando diante do Sinédrio, e o que acontece com ele? Ele é apedrejado. O apóstolo Paulo chega na cidade de Listra e ele está ensinando o evangelho para aquelas pessoas, ele é apedrejado. O apóstolo Paulo está ensinando o evangelho em Tessalônica, ele é escorraçado. Ele está ensinando o evangelho em Filipe, ele expulsa o demônio de uma mulher que estava escravizada pelo demônio e por outros homens, e de repente ele é açoitado publicamente. Imagine, a gente está querendo fazer o bem, mas as pessoas muitas vezes só respondem com o mal para nós. Mas a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem. Então aqui é isso que é amargo também. A resposta do mundo em relação ao evangelho da paz é o que? É guerra. Por isso que Jesus diz, vocês pensam que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer antes a espada. Em uma casa terão 5 pessoas, 2 se levantarão contra 3, 3 se levantarão contra 2. O pai entregará o seu próprio filho para ser morto. Jesus vai dizer em Lucas 21 que por amor ao meu nome as pessoas vão odiar vocês que me amam. Em João ele diz a mesma coisa. Se odiaram a mim, odiarão a vós também. Então é amargo, é muito doloroso para aqueles que são servos de Deus permanecerem tempo aqui no mundo sendo perseguidos e rejeitados pelas pessoas que Ele amam. Por quê? Porque se você é um crente verdadeiro, você ama a todos, você deseja o bem a todos, principalmente aquelas pessoas que o Senhor te move a evangelizar. É como, por exemplo, o irmão Quinho, o irmão Eduardo, eles estão de viagem marcada para a Síria. De repente eles pregam lá na Síria, e aí daqui a 2 meses eles voltam lá da Síria, meu filho, é hematoma em tudo quanto é lado do corpo, vai ser uns 6 meses só para se recuperar. Mas eles foram lá porque eles amavam aquelas pessoas, levaram uma mensagem de amor àquelas pessoas, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito.
Mas essas pessoas não entenderam a mensagem de Deus e perseguiram os mensageiros do Senhor a ponto de matar a muitos. Então é duro para a igreja estar convivendo com essa realidade de perseguição, de rejeição, de abandono muitas vezes, de maltrato, de ingratidão por parte das pessoas que ajudamos. E nós precisamos estar atentos para que não nos cansemos de fazer o bem. Então ele diz, versículo final, versículo 11, já concluindo: então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. E por isso que eu intitulei o estudo de hoje de Prega a Palavra. Todo esse simbolismo dos 10 versículos anteriores é para contextualizar esse versículo final. Todo o aparecimento desse anjo, o aparecimento desse livrinho, tudo isso foi uma preparação para que esse versículo final fosse descrito. Eu só vou lembrar a vocês o contexto do livro do Apocalipse. O contexto do livro do Apocalipse é o quê? O último dos apóstolos a estar vivo, o apóstolo João, agora um senhor de idade, muito provavelmente com mais de 90 anos, ele está aprisionado em uma prisão, ilha chamada Patmos, que ficava próximo à cidade de Éfeso, e ele está lá, e muitas vezes ele está achando que ali é o final da sua jornada, e ele está dizendo: não, ainda você precisa pregar a palavra. No caso do apóstolo João, ele ainda tinha uma mensagem para ouvir e passar não somente para aquela geração que estava com ele, mas para todas as gerações até chegar a nós. Então, a mensagem que João ouve aqui é a mesma mensagem que o apóstolo Paulo passa a Timóteo no final da sua vida: prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina, porque chegará um momento em que as pessoas não suportarão essa doutrina. Levantarão para si mestres, segundo as suas próprias concupiscências. Prega a palavra, prega a palavra. E aqui, irmãos, a conclusão em uma forma de 4. O número 4 do livro do Apocalipse simboliza o quê? O mundo. Então, quando nós vemos a expressão povos, nações, línguas e reis, ainda é necessário que a igreja, no caso aqui, o apóstolo João está representando a igreja, ainda é necessário que a igreja pregue o evangelho ao mundo inteiro, e então virá o fim. Então é assim que termina. A gente vai ver depois como o versículo 11 está interligado. No versículo 11 vai aparecer a figura de 2 testemunhas, que vão pregar o evangelho até o ponto de serem mortas, e depois elas vão ressuscitar e vão ascender aos céus. A gente vai ver isso, se Deus permitir, na próxima semana. Mas a mensagem que o Senhor concede à sua igreja aqui nesse capítulo 10 é muito clara e muito simples. Quanto mais você perceber a maldade do mundo se multiplicando, tenha coragem para pregar a palavra de Deus. Fale e não se cale, pois eu ainda tenho muitos meus nessa cidade. É o que o apóstolo Paulo ouve quando ele chega em Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele fica escandalizado com a promiscuidade daquela cidade. O apóstolo Paulo fica tão decepcionado com o que ele vê em Corinto, que ele quer logo ir embora daquela cidade. Mas o Senhor aparece à noite a ele e diz exatamente isso que eu disse a vocês: Paulo, não vai embora, não vai embora, não se cale, pregue a palavra de Deus aqui, porque eu tenho muitos eleitos meus aqui nessa cidade. E por conta dessa mensagem direta do Senhor, Paulo fica em Corinto cerca de 18 meses. Lá em Corinto ele passa fome, ele passa frio, ele passa necessidade, ele tem que trabalhar para poder sustentar a si e aos outros que estavam com ele, até o momento que o pessoal da Macedônia envia recursos para ele, e ele então pode simplesmente pregar o evangelho como era a vontade de Deus para ele. Mas ele permanece lá, porque o Senhor disse para ele: eu ainda tenho muitos meus nessa cidade, Paulo, fale e não te cales. É a mensagem que o Senhor está dando a João. Muitas vezes João está achando: é o final da minha vida, eu não tenho mais o que fazer aqui. Muitas vezes a igreja, nós estamos achando isso, que o nosso destino é ficar aqui agotinados entre essas 4 paredes. Não, irmãos, existe um mundo inteiro para a gente pregar a palavra de Deus. É isso que ele diz: pessoas de povos, nações, línguas e reis.
Todo mundo que começa aqui em Salvador, mas que se estende por todo o planeta, precisa ouvir esse verdadeiro evangelho que alcançou a mim e a você. Grande parte dos evangélicos, a maior parte deles, não conhecem o verdadeiro evangelho. Estão envolvidos em um falso evangelho da prosperidade. E a nossa missão é pregar o evangelho. E muitas vezes esses evangélicos são os que vão mais nos odiar e rejeitar. Mas ainda assim nós pregaremos o evangelho para eles quando o Senhor nos enviar, quando o Senhor nos comissionar, quando o Senhor de fato nos capacitar e direcionar. Que o Senhor não nos deixe acovardar-nos nesses últimos dias. Timóteo tem que ouvir isso de Paulo. Deus não te deu espírito de covardia, mas de coragem, de amor, de domínio próprio. Que o Senhor nos conceda esse mesmo espírito, para que sejamos seus mensageiros num mundo que jaz em trevas, que sejamos a luz de Deus que iluminará a vida de muitos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua mensagem nessa tarde. Que essa mensagem, meu Deus, seja vivificada no nosso coração e que de fato possamos ser edificados sobre a rocha fundamental que é Cristo. Que nós não sejamos simplesmente ouvintes, mas que sejamos praticantes, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tão amável e graciosamente tem nos ensinado dia a dia, Senhor. Despede-nos em paz. Continua sempre conosco, Senhor. Renova a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança e nos faz andar firmes em direção à luz. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúde-se mutuamente com o Espírito Santo. Diga para o seu irmão, é um caminho estreito, mas é isso que leva para o céu.